Dando início, então, meu nome é Carlos Henrique Demarque, eu sou professor adjunto da Faculdade de Medicina de Rio Preto, da FAMERP. A gente vai começar as nossas apresentações sobre o eletrocardiograma. O conteúdo desta apresentação, vocês estão vendo o pointer, o mouse? Então, o conteúdo aqui vai ser, então, sistema elétrico cardíaco, potencial de ação, abordagem vetorial, derivações, posicionamento de eletrodos, tipo um guia, né? A interpretação do eletrocardiograma, uma abordagem sistemática, tá? A gente tem aqui na ilustração, né, o nosso sistema elétrico de condução, a geração do estímulo elétrico no nó sinusal, a despolarização atrial, nós vamos já repetir isso muito, despolarização atrial formando a onda P, despolarização ventricular, o complexo QRS, é a repolarização ventricular, o segmento ST com onda T. Vamos, então, da parte estrutural, anatomia, ok? Então, pontos importantes, tá, do sistema de condução. Nó sinusal, tá? Uma estrutura, então, uma célula miocárdica que se especializou em geração de estímulo elétrico. Ela tem a propriedade de automaticidade, tá? Ela fica localizada no teto do átrio direito, próximo, né, da junção da veia cava superior. Próxima estrutura é o nó átrio ventricular, que fica no vértice do triângulo de Koch. A gente vai especificar isso depois. Entre os dois nós existem algumas vias internodais, tá? Que facilitam essa condução elétrica e uma conhecida como o feixe fascículo de Beckmann, que leva esse estímulo até o átrio esquerdo. A gente vai ver que o estímulo ele é gerado nas células que têm essa automaticidade e ela vai passando de célula a célula, tá? Pelos gaps, membrana a membrana, para a despolarização de todo o sistema adequadamente. Então, do nó sinusal, a gente tem o feixe de His. O feixe de His, a partir daqui, veja bem, o coração ele tem um isolante, tá? Que é o esqueleto fibroso do coração, aquele anel fibroso entre os anéis valvares, né? E não passa eletricidade do átrio para os ventrículos, exceto por esse feixe, tá? O feixe de His, que perfura isso e vai pelo endocárdio aqui do septo, do lado esquerdo, o ramo esquerdo. O ramo esquerdo, ele tem, nesse esquema, os dois principais fascículos, que é o fascículo anterior e o fascículo posterior. Existe um fascículo medial também, mas ele nem está aqui no esquema, por ser de um tamanho menor. E o ramo direito, aqui no endocárdio da face direita do septo, tá? Lembrando sempre, tudo isso está no endocárdio do ventrículo, ok? Do livro, né, de anatomia do Nera, aqui a gente é uma visão pelo lado direito, tá? Então, está aberto o átrio direito e aberto o ventrículo direito. A gente tem, então, reforçando o nó sinusal, o teto do átrio direito na junção da veia cava superior ao átrio direito, em íntima relação com a crista terminalis, tá? O nó átrio ventricular no vértice do triângulo de Koch. O triângulo de Koch é formado pelo tendão de Todaro, que é uma continuação da válvula de Eustáquio, pelo tecido do folheto septal da válvula tricúspide e pelo ósseo do seio coronário. Tá? Então, isso forma um triângulo. Os cirurgiões devem conhecer muito bem isso. Aqui está o nó átrio ventricular. E dele se continua o feixe de His, aí sim, atravessa então esse esqueleto fibroso do coração. Para o lado esquerdo vai ficar o ramo esquerdo, aqui a gente está vendo o ramo direito, e que ele tem fibras que passam pela banda moderadora, tá? E as fibras de Purkinje são o final desse sistema de condução que se entram como raízes, se espalhando essa eletricidade para todas as células miocárdicas de contração. Aqui a visão do lado esquerdo, tá? Então, átrio esquerdo aberto, válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo esquerdo aberto e em vermelho o ramo esquerdo. Notem que o ramo esquerdo ele é maior, ele é mais largo do que o direito, ok? Ele tem então seus fascículos anterior, posterior e o medial também, tudo isso no endocárdio do ventrículo esquerdo e terminando com as fibras de Purkinje,
espalhando essa eletricidade até as células de contração. Novamente, para não ficar dúvida, a relação aqui do nó atrioventricular com a crista terminalis, o nó sinusal, perdão, com a crista terminalis no teto do átrio direito, junção com a cava superior, ele tem mais ou menos um formato semelhante mais a um grão de arroz, ok? E o triângulo de Koch. Aqui está mais num desenho mais esquemático, né? Válvula de Eustáquio, ela se continua então como tendão de Todaro, tá? Ósteo do seio coronário, folheto septal da válvula tricúspide, nó átrio ventricular, tá? Uma visão é como se fosse retirado os átrios, tá? A gente olhando a peça dessa face atrial, aqui válvula mitral, aqui válvula tricúspide, a localização do nó átrio ventricular. Uma coisa muito importante também em cirurgia, e quando a gente for ver as isquemias nos infartos, é a perfusão, as artérias que nutrem esse sistema de condução, tá? A artéria coronária direita, ela tem, um dos seus primeiros ramos é a artéria do nó sinusal. Então, o nó sinusal é uma estrutura irrigada pela artéria coronária direita. Aqui a gente está falando da maioria dos casos, a gente sabe que tem as variações anatômicas, mas em geral, a coronária direita ela é responsável pela irrigação do nó sinusal, pela artéria do nó sinusal e pelo nó atrioventricular, tá? É uma artéria que sai lá da descendente posterior, então da parte, como a coronária direita, em mais de 60% das pessoas, ela é quem origina a descendente posterior, é ela então que vai também ser responsável da irrigação do nó atrioventricular. E a artéria descendente anterior, né, coronária esquerda, circunflexa descendente anterior, ela é responsável pela ligação do final do feixe de His e dos ramos direito e esquerdo. Daí, então, uma observação já importante. Lesões de coronária direita, né, que sejam isquêmicas, né, ou traumáticas, elas vão dar, então, lesões do nó sinusal e do nó atrioventricular, então nós teremos alterações do ritmo sinusal, né? Bradicardias e bloqueio atrioventricular. Infarto de coronária esquerda, ele vai ser mais caracterizado, então, por bloqueios de ramo. Potencial de ação. Então, a parte mais, para a gente relembrar da época do cursinho, né? A gente tem aqui uma membrana celular, tá ok? No caso do nó tanto das células automáticas quanto das células musculares, tá? Ela é uma membrana semipermeável, certo? Aqui para baixo seria o citoplasma, e para a parte de cima, o interstício, a parte extracelular. Íons. Íons é importantíssimo, por isso que, né, todo eletro, quando vamos mostrar, ó, tem uma alteração de repolarização, tem uma arritmia, a primeira pergunta do cardiologista é: os eletrólitos estão bem? Por quê? Existe um potencial elétrico transmembrana, tá? Ele é negativo em torno de, em repouso, quando a célula está quietinha, em repouso de menos 90 milivolts. Isso é mantido por causa desses íons que estão aqui do lado de fora e do lado de dentro. Então, a gente tem muito cálcio do lado de fora, muito sódio do lado de fora e muito cloro. O que a gente tem mais muito do lado interno, do lado de dentro da célula, é o potássio, tá? Então, esse equilíbrio, nós vamos ver como que é formado, então, esse potencial de ação através desses canais. Então, nós temos canais iônicos, tá? Desde canais que são passivos, ou seja, os íons vão de onde tem mais para onde tem menos, tá? Aqui de dentro para fora, aqui de fora para dentro. E tem os canais ativos também que vão ter gasto de energia, os ATP. Ah, nós temos então dois grandes grupos, tá, de células então miocárdicas, tá? As células de contração, miocárdio propriamente dito, ok? Está aqui esquematizado. Ele tem o potencial de ação em 4 fases. Tá? É um potencial, a fase 4 é a fase de repouso, tá? É em torno de menos 90. Esse, a diferença aqui entre o interno e o externo, né? E ele é uma fase horizontal, fase de repouso. Ele não tem potencial de autogerar um estímulo, ele precisa ser
estimulado, receber um estímulo elétrico. E a partir desse estímulo, ele é do tudo ou nada, ele despolariza totalmente. Então, a fase zero é a despolarização rápida. E qual íon é responsável pela fase zero? Como é que o potencial vai de -90 até +20? Porque entra muito sódio na célula, ok? Seguindo essa, então, despolarização rápida, a gente tem uma fase 1, que é uma repolarização rápida ou inicial, tá? Tem uma troca um pouco aqui de potássio. Seguir disso é a fase de platô. Na fase de platô não ocorre diferença elétrica, então é uma fase isoelétrica aqui. Na fase de platô é muito importante o cálcio, tá? E a seguir, a fase de repolarização, tá? Que é a fase 3, onde a célula vai voltar ao seu potencial de repouso. E aqui o importante é o potássio, que o potássio sai da célula para ela voltar a ficar negativa, ok? Então, isso também é muito importante quando vamos ler sobre as drogas antiarrítmicas, tá? A gente tem bloqueadores de cálcio, a gente tem os beta-bloqueadores, os de sódio, e aí vai, a mildarona, a lidocaína, cada um vai agir em uma fase. Já as células, por exemplo, do nó sinoatrial, e nós vamos ver que é do nó átrio ventricular também, qual é a diferença delas? Elas têm automaticidade. E qual que é a diferença do potencial de ação? Primeiro, a fase 4, espontaneamente, elas vão subindo esse potencial de ação até deflagrar a despolarização. Isso é espontâneo, tá? Então, é uma fase 4 ascendente e não horizontal, igual da célula muscular normal. Aí também tem a despolarização, tá? Aqui é muito importante a entrada de cálcio nelas, tá? E segue a repolarização. Essas células, elas não têm a fase de platô, ok? Repolarizou, ela vai, quando chega no repouso, ela vai de novo iniciando um novo ciclo. Está aqui representado, então, as células do nó sinusal e as células musculares dos átrios. A relação, então, entre o potencial de ação e o nosso eletrocardiograma. Aqui a gente está representando o potencial de ação de uma célula muscular, ok? Então, é uma célula de contração, então ela está em -90, recebeu o estímulo, ela se despolariza rapidamente. Então, é nessa fase de despolarização rápida, na fase zero, que ocorre, então, o QRS. A gente vai ver a formação desse QRS, o que significa cada uma dessas ondas, tá? A fase transição lenta, a fase de platô, ela corresponde ao segmento ST, tá? Então, é um segmento isoelétrico, tá? Na linha de base do nosso eletrocardiograma, o segmento ST. Corresponde, então, à fase de platô, que é a fase 2. E, no momento da repolarização, é que ocorre a onda T, repolarização ventricular. Tá ok? Tudo isso, gente, ocorre ó, em 400 milissegundos. Tá? A repolarização, a despolarização e a repolarização ventricular. Em média, lógico, dependendo da frequência cardíaca. O que esse gráfico também mostra para a gente? A relação entre o fenômeno elétrico e o fenômeno contrátil, mecânico. Isso a gente vê muito em ecocardiograma, tá? Quando a gente está monitorando, ó, aqui já está, então, a despolarização ventricular, tá? Mas a contração do músculo tem um atraso, um delay para o músculo ter todo, né, a quitina, miosina, cálcio para lá e para cá, e para ter a contração muscular e depois o relaxamento muscular, tá? Então tem um atraso entre o fenômeno mecânico e o fenômeno elétrico. Aqui, só para ilustrar mais ainda, então, as localizações dos diferentes tipos de potencial de ação no coração. Nó sinusal, então, uma célula automática que gera o estímulo, tá? Célula musculatura atrial é um potencial de ação de célula muscular. Existe alguma diferença, vocês podem notar aqui, da duração da fase 2, da fase de platô, tá? Existe até essa diferença entre as células do endocárdio e do miocárdio, ok? Então, células que têm uma reprodução mais rápida e mais lenta. O nó atrioventricular, então, ele também pode gerar estímulo elétrico, porque a fase 4 dele também tem essa ascensão,
tá? Só que numa frequência mais baixa que o nó sinusal. Quem toma conta do ritmo cardíaco? Quem se despolariza primeiro, tá ok? Ah, depois, o feixe de His também tem um padrão de célula de contração, tá? Os, os ramos direito e esquerdo também, até com uma fase 2 mais prolongada, as fibras de Purkinje também, e aí o músculo, propriamente dito, que não tem a capacidade, né, é só de contração, também tem esse potencial. E aí vai formando, então, despolarização atrial, tá? O atraso, o segmento entre o P e o QRS, essa linha isoelétrica, que é o segmento PR, ele é decorrente do atraso no nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele é importante esse atraso, por quê? Para o ventrículo só contrair após o átrio ter totalmente se esvaziado. Ele está totalmente cheio para ele se contrair. Então, tem a despolarização e logo em seguida a contração atrial, uma fase sem atividade elétrica, tá? Que é para o átrio se esvaziar totalmente, e aí a despolarização ventricular e a contração ventricular para ter um bom débito cardíaco, um sincronismo átrio-ventricular importantíssimo, e depois a repolarização, a onda T, e a gente vai falar um pouquinho também dessa onda U aqui embaixo, no final. Frequência intrínseca de despolarização, a automaticidade. Como eu falei, não é só o nó sinusal que tem capacidade de gerar estímulo elétrico, tá? É que o nó sinusal tem a capacidade de gerar isso na maior frequência. Num adulto, então hoje nós vamos falar praticamente de tempos, frequências de adulto, tá? Que os adolescentes também já entram nesses números, tá? Então, o nó sinusal, em geral, ele já era, né, normalmente uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Aquelas vias atriais também têm condição de gerar uma frequência mais baixa, 55, 60. O nó atrioventricular, para um adulto, também pode gerar um ritmo, então, juncional, nodal, com uma frequência de 45, 50. Daí para baixo, do RIS para baixo, nós vamos ter frequências muito baixas. Por isso que um BAVT, um bloqueio atrioventricular total, você vai ter ritmos de suplência muito baixa, que é no RIS ainda vai dar um QRS estreito, nos ramos já vai dar QRS largo, nas fibras de Purkinje, um QRS largo também. Tá? E tudo com frequência ó, de 45 para baixo. E o miocárdio, então, um bloqueio ventricular total de um adulto, a gente, né, já viu adultos com frequência de 30, 35, aquele ritmo bem largo, originado, então, em músculos que conseguem fazer isso daí. Aqui também está reforçado o anel fibroso cardíaco, o isolante elétrico, tá? A gente vai ver depois nas aulas de arritmia o que seriam vias acessórias. Seriam caminhos, né, perfurações nesse isolante por onde a eletricidade do átrio passa para o ventrículo sem ter o atraso no nó átrio ventricular. Chegamos na abordagem vetorial. Aqui todo mundo torce o nariz, né? Uma análise aparentemente complicada, mas é possível simplificar, ver de uma forma mais lógica disso, né? Acho que todos nós já levamos na escola, lá na nossa mochila, um transferidor, né? Então, o que a gente trabalha é com ângulos, então com transferidor. A gente considera aqui na horizontal, que a gente vai ver que é o D1, então aqui é o zero, tá? Nós vamos, o positivo, então, mais 10, 20, 30, 60, 90, são vindo aqui, então, no sentido horário, tá? Tudo a gente chama de positivo, mais 120 até o mais 180. No anti-horário seria menos 30, menos 60, menos 90, até chegar ao menos 180, tá? E a gente trabalha, então, em eletrocardiografia para formação das ondas com derivação de vetores. Então, né, da trigonometria, a gente tem lá um vetor e você tem duas retas, você pode fazer a derivação em cada reta, ele vai ter uma amplitude, tá? E vai ter um ângulo. É isso que a gente faz na eletrocardiografia. Então, simplificando, o eletrocardiograma, então, ele cria, né, um dipolo, onde você vai ter o polo negativo, seria o eletrodo de referência, e o positivo é o eletrodo explorador. Então, a gente vai sempre se referir, quando a gente fala nas derivações, no eletrodo explorador.
Toda vez que o vetor, né, o caminho elétrico está indo de encontro ao eletrodo explorador, nós vamos ter uma onda positiva no eletrocardiograma. E o contrário, toda vez que esse vetor, né, aquele caminho da despolarização, estiver indo, se afastando do eletrodo explorador, nós vamos ter uma onda negativa nesse eletrodo explorador. Exemplificando aqui pelo vetor atrial. Então, a despolarização atrial se inicia no nó sinusal, ela se espalha, então, célula a célula, concentricamente aqui, inicialmente à direita e posteriormente à esquerda. Então, cada célula vai gerar o seu potencial, a sua eletricidade. A somatória desses pequenos vetores vai dar o vetor principal de despolarização atrial, que ele tem um sentido. É o sentido que correu a eletricidade. Sim, vamos falar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Tá aqui, nó sinusal para chegar no nó AV. Simplificando aquele nosso, todos aqueles ângulos, só colocando a reta do 0 grau e do 90 graus, a gente vai ver, o eixo do D1 e do AVF. Transportando esse vetor para cá e derivando, nós vamos ter um D1 positivo e um AVF positivo. Tá? A pontinha da seta, esse desenho não tem a ponta, mas a ponta da seta está do lado explorador do vetor. Tá? Então vai ser positivo esse lado aqui, positivo esse lado aqui. Negativo seria para cá e negativo seria para cá. Então, um exemplo, ó. Um ritmo atrial ectópico, originado no átrio direito baixo, geralmente região do seio coronário. Ele vai ter uma despolarização atrial de baixo para cima, mantendo da direita para a esquerda. Colocando esse vetor na nossa cruzinha aqui, nós vamos ter um vetor no centro dela, né? Um vetor, então, de baixo para cima e da direita para a esquerda. Ele vai continuar sendo positivo em D1, mas ele vai passar a ser negativo em AVF. Então, por isso que a gente, quando olha um eletrocardiograma, poxa, essa onda P está positiva em D1, mas está negativa em AVF. Então, esse ritmo não está se originando do nó sinusal, está se originando da parte baixa do átrio direito. Para ficar, então, mais geral essa interpretação do eletrocardiograma, foram criados, então, dois planos que são ortogonais, tá? 90 graus entre um e outro. O plano frontal, tá? O plano frontal, ele é constituído das derivações periféricas, tá? É a do braço direito, AVR, do braço esquerdo, AVL, e do pé, AVF, tá? E da derivação D1, D2 e D3. Tá? A gente vê D1, D2 e D3 são bipolares, AVR e LF são unipolares, eles formam então esse plano frontal. E um plano horizontal, tá? Constituído então pelas derivações pré-cordiais de V1 a V6, tá? Exemplificado aqui, onde a gente vai olhar o eletrodo explorador, então vai estar na ponta da seta. Aí a gente vai observar a eletricidade está indo em direção ao observador, vai ficar positivo, o contrário, ela vai ficar negativo. Derivações periféricas, então plano frontal. Então aqui a importância de se colocar os eletrodos periféricos corretamente, tá? Braço direito, braço esquerdo, a gente vai formar a derivação D1. Braço direito, perna esquerda, derivação D2. Braço esquerdo, perna esquerda, o positivo está aqui, então o eletrodo, né, a ponta da seta está para cá, a derivação D3. Essas são bipolares. Poxa, para que serve a perna direita? É um eletrodo neutro, né, um terra. Por isso que se põe os quatro eletrodos periféricos, tá? As derivações unipolares, então, a AVR, ela é feita, então, apontando para o lado direito, tá? A AVL para o braço esquerdo, tá? Aqui está a parte exploradora do vetor, o positivo, e o AVF para a perna. Então, isso vai gerar ah, todos os nossos eixos aqui colocados juntos, num centro comum para ficar mais simples a interpretação. Então, D1 no 0 graus, com a ponta da seta aqui. Tá? D2, 60 graus, ponta da seta aqui.
D3, 120 graus, ponta da seta aqui. Então, positivo aqui, negativo para cá, tá? AVR está lá para cima, com a ponta da seta, o positivo lá em 180 mais 30 ou em menos 150. Melhor menos 150, tá? AVL, ponta da seta aqui em menos 30. Essa literatura, ele fala sobre um AVR negativo, tá? É para ficar positiva a derivação AVR. Não vejo necessidade disso daqui, ok? Então, o AVL está em menos 30, o AVR está lá em menos 150 e o AVF em mais 90. Plano horizontal, derivações pré-cordiais. Então, pontos de referência, principalmente para quem coloca os eletrodos, acho que isso aqui é muito importante, tá? Conhecer, então, os pontos de referência e a localização correta de se colocar os eletrodos pré-cordiais. Isso é importante, fundamental para a interpretação do elétron. As periféricas, tanto a gente pode pôr tanto, né, lá no pulso, ó, do braço direito, quanto aqui, e a gente vai ver em monitorização, pode ser colocado até eletrodo no ombro, tá? Que é possível fazer um triângulo, né, que é o do Beethoven, quem fez essa descrição. Agora, as precordiais precisam ser no lugar correto. Pontos de referência, externo, manúbrio, ângulo external. O ângulo external está junto com a segunda costela. Consequentemente, abaixo dela, o segundo espaço intercostal. Terceiro espaço intercostal, quarto espaço intercostal. A gente vai ver que V1 e V2 são colocados no quarto espaço intercostal, à direita e à esquerda do externo. Outro ponto importante de referência é a clavícula. A linha M clavicular, quinto espaço intercostal, é a posição de V4. E a linha axilar anterior V5 e axilar média V6. Lembrando que de V4, V5 e V6, eles são colocados no mesmo plano. Não é para colocar V4 aqui, V5 e V6 descendo ou subindo. Eles estão no mesmo plano, certo? Então, as seis derivações pré-cordiais. Vamos começar por aqui. V1, então, quarto espaço intercostal à direita da borda external, direita. V2, borda external esquerda, quarto espaço intercostal. O V3 fica a meio caminho entre V2 e V4. Então, ou seja, para você colocar o V3, você tem que ter colocado o V2 e o V4. Aí você vai pôr o V3 no meio do caminho, ok? E onde é o V4? Linha M clavicular, quinto espaço intercostal. No mesmo plano, esse desenho parece até que está subindo, mas é porque aqui o tórax faz a curva, mas é no mesmo plano. Você tem V5 na linha axilar anterior, V6 na linha axilar média, no mesmo plano de V4. Olhando então num plano axial, V1 e V2 então vão nos dar uma boa visão são derivações que a gente chama de septais, tá? Do que está acontecendo no septo. V3 e V4, derivações anteriores, tá? Estão bem aqui próximo da ponta do coração. V5 e V6, lateral. Então, nós vamos ter, né? A gente vai falando, né? Isso é muito importante para ver as isquemias, né? Local de infarto. Então, V1 e V2, septal. V3 e V4, anterior. V5 e V6, lateral. Derivações precordiais direitas. Então, vamos aqui. Se você tem sitos inversos total, tá? O coração está para a direita, ou se você quer ver mais coisas sobre o ventrículo direito, então você precisa fazer derivações precordiais direitas. Então, inverte-se aqui a posição do V1 e do V2, tá? O V1, então, vem para o quarto espaço intercostal, mas na borda esquerda, external esquerda. O V2 continua na quarta espaço intercostal, mas na borda external direita. V3, meio caminho entre V2 e V4. V4 no quinto espaço intercostal direito, na linha M clavicular. E assim por diante, no mesmo plano, V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Olhando então no plano axial, a gente vê que as precordiais direitas, V3, V4, V5 e V6, vão olhar bem o que acontece aqui no ventrículo direito.
Lógico que está ficando mais longe do coração, o pulmão vai estar em interposição, vai não ser derivações, então vai ter amplitudes menores, né? A gente também pode fazer as derivações posteriores. Quando a gente pensa em isquemia, existem infartos posteriores dorsais, né, chamados. Então, naquele mesmo plano do V4, mas nas costas, tá vendo aqui, escápula, a gente vai ter o V7, o V8 bem na ponta da escápula, tá? E o V9. Isso aqui é bem interessante, né? Um esquema bem colorido sobre a relação entre as artérias coronárias, as paredes do coração, os segmentos, né? E as derivações, ok? Então vamos ver o cor-de-rosa aqui, que é o território da coronária da descendente anterior. Então, a descendente anterior, ela é responsável pela irrigação da parede anterior e da parede septal, pelo menos da parede anteroseptal, onde a gente vai ver, então, alterações da coronária descendente anterior. V1 e V2, que são os vetores septais, e V3 e V4, que é a parede anterior. A artéria circunflexa. Circunflexa, então, parede lateral do coração. Quais são, então, as derivações que vão mostrar melhor os eventos da artéria circunflexa? Parede lateral, derivação D1, AVL, que é a do braço esquerdo. Essa é aquela VR negativa, vamos desconsiderar. Então, D1 e AVL, parede lateral, tá? A parede anterolateral. Se a área isquêmica está pegando D1, AVL, V5 e V6, então a gente vai chamá-la de anterolateral, ok? E aqui faltou o verdinho. O verde, então, é a nossa parede inferior. Quem que vai observar os eventos da parede inferior? Aquelas derivações onde o ponto, a seta do nosso vetor, o ponto explorador, está olhando de baixo para cima. Ou seja, D2, D3 e AVF são as derivações que vão ver a parede inferior, que é território nutrido por coronária direita. Certo? Aqui no eletrocardiograma você pode, então, começando aqui pelas precordiais, ou então as precordiais, elas vão ter V1 e V2 parede septal, V3 e V4 parede anterior, V5 e V6 parede lateral. Se a gente separar aqui D1 e AVL, então vamos ver a parede lateral, D2, D3 e AVF, parede inferior. Monitorização. Aqui é a beira do leito, né? Isso é feito, então, bastante na UTI, centro cirúrgico. A gente pode ter o sistema de 3 eletrodos. Eles correspondem, então, ao triângulo do Einthoven, tá? Você precisa fazer um triângulo. Deixando o coração equidistante desses pontos o melhor possível, né? Então, tem o do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda. Essa é uma padronização internacional, tá? Então, o branco sendo o original e dessa padronização, o branco sempre vai ser do braço direito, o preto sempre do braço esquerdo e o vermelho da perna esquerda, ok? A gente usa também o verde e o amarelo, né, do lado do coração, sendo que o escuro embaixo, então o verde seria aqui embaixo, o amarelo aqui em cima. Quando a gente tem 5 eletrodos, monitores, o sistema de 5 eletrodos, vão ter os mesmos braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, só que nós vamos ter também a perna direita e um eletrodo central que vai ficar aqui no centro, é, pode até ser em cima do externo. Qual que é o nosso, na cardiologia pediátrica, os pacientes, né, operados vão ter a esternotomia curativa, então isso vai ter que ficar ao lado do curativo. Isso é um resumo de todas as derivações e posições, local correto, das cores padronizadas, tá? Em sistema de 3, 5 e o eletro de 12 derivações. Caminhando, então, vamos agora começar a interpretar o eletrocardiograma. O nosso papel do eletrocardiograma é quadriculado, tá? Ele é milimetrado, certo? E ele tem quadradinhos, então, de 1 milímetro de altura e largura, e ele tem separado em blocos de 5 quadradinhos. Coisa importante, já achei até interessante esse esquema, porque ele coloca os tempos. Quando você faz o elétron numa velocidade de 50 milímetros por segundo, isso é possível, né? E quando você faz o elétron na velocidade de 25 milímetros por segundo, que é o padronizado, tá? É isso daqui. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente vai interpretar um elétron, a gente vai fazer um elétron, ver se ele está
calibrado da forma como é a rotina para ele ser avaliado, tá? É, a velocidade e a amplitude. Então, na horizontal, nós vamos ter tempo, e na vertical, nós vamos ter voltagem. Então, na horizontal, é, um quadradinho pequenininho, 1 milímetro, né, vai ter 0,04 segundos, que equivale a 40 milissegundos. Como é muito pequenininho esse número, eu, pessoalmente, prefiro falar 40 milissegundos, um quadradinho. O grupo de 5 quadradinhos vão ter 200 milissegundos, 5 vezes 40. E, lógico, um grupo de 10, de 2 quadrados, 5 aqui mais 5 aqui, 10, 10 vezes 40, 400 milissegundos, certo? Aqui vai ser metade, porque o papel está correndo numa velocidade maior. Então, cuidado nisso daqui. Na vertical, a gente vai ter amplitude. Padronizado, então, 1 milivolt são 10 milímetros. 10 quadradinhos, 10 milímetros, 1 milivolt. Então, cada quadradinho vai ter 0,1 milivolt. Você também pode fazer um eletrocardiograma, isso é o N, né? Padronização N, em N sobre 2 ou 2 vezes N, tá? Quando a gente faz, precisamos prestar atenção. Quando a gente vai laudar, interpretar o eletro, a gente também precisa prestar atenção como que ele foi feito. A nossa, a gente vai sempre aqui falar na padronização de rotina. E sai, então, aqui todos então os segmentos, intervalos e ondas. Ondas, então, onda P, complexo QRS, onda T e onda U. A gente tem o intervalo RR, que é o que vai falar para a gente a frequência cardíaca, tá? É a distância, né, entre uma onda R e a próxima. Também a gente pode falar intervalo PP. Num ritmo sinusal, toda P vai ter um QRS, certo? Então, o intervalo PP, num ritmo sinusal, ele é igual a um intervalo RR. A gente tem, as ondas, elas têm amplitude, tá? E duração. Então, a gente tem aqui a duração da onda P, a duração do complexo QRS, tá? A onda T, ela tem, principalmente o início dela, é bem assim, é uma subida, né, bem tangente, é difícil você definir o começo, assim, o fim também não é muito, às vezes, dependendo, você tem mais fazer uma tangente. Então, é muito importante o segmento ST, tá? E é muito importante é, é, o QTC, a duração do início do complexo QRS até o final da onda T. Isso é muito importante porque aqui está tudo, aqui está a despolarização e a repolarização. Segmentos, a gente tem o segmento PR, que é do final da P até o começo do QRS. A gente fala R, mas seria o começo do QRS, a onda que começa. A gente vai ver que o QRS, nem todas as derivações têm as 3 ondas, tá? Esse é o isoelétrico, é aqui que é a referência, como está identificado do lado de cá. O segmento PR, ele é a referência para a gente saber se o segmento ST está normal, está supra ou infradesnivelado, tá? Então, a referência é o segmento PR. Então, para o lado de cá, tem um segmento ST, muito importante para as isquemias, tá? E o intervalo PR aqui é todo a onda P com todo o segmento. Intervalo é onda com um segmento, tá? Igual o STT segmento. Aqui vamos então ver cada um desses nos próximos. Os vetores, então, composição desse eletrocardiograma, despolarização atrial. Aqui a gente tem exemplificando no plano horizontal, as derivações precordiais, um eletrodo observador em V1 e em V5. E aqui a gente tem a despolarização atrial no plano frontal, as derivações periféricas. A gente tem basicamente então 2 vetores. A gente tem, inicialmente se despolariza o átrio direito e logo na sequência, milissegundos depois, o átrio esquerdo. Isso nas derivações, principalmente em V1, a gente vai ter uma primeira fase positiva, sendo o ritmo sinusal, tá? Que vai ter esse vetor de cima para baixo, da direita para a esquerda, então é positivo em V1, e uma pequena fase negativa, tá? Menor do que 1 milímetro, que corresponde a
despolização do átrio esquerdo. Isso praticamente é V1 que a gente consegue ter essa separação, tá? Em V5, não, ó. Em V5 sobe V1 e depois a descida é a do átrio direito, átrio esquerdo, mas não tem o azul e vermelho no eletro para a gente saber qual é qual, né? E nas periféricas? Nas periféricas é aquele vetor, então, praticamente 60 graus, tá? A despolização sinusal dá um vetor resultante atrial 60 graus. Então, essa onda P, ela vai estar bem em cima de D2, por isso que D2 é geralmente a derivação de ritmo, porque é a derivação onde tem a onda P com maior amplitude, porque o vetor está exatamente em cima dela. Tá ok? Então aqui o 1 é atrial, agora aqui continuando, ventrículo. A primeira parte do ventrículo a se despolarizar é o septo. O vetor resultante da despolarização septal é um vetor que vem da esquerda para a direita. Por isso que V1 vai ver uma ondinha positiva. E V5, esse vetor está fugindo de V5, está indo em direção a V1, vai dar um R positivo. R minúsculo porque é uma amplitude mais baixa. Ele está fugindo de V5, então nós vamos ter a primeira onda Q. É uma onda de baixa amplitude negativa na derivação V5. Certo? O segundo vetor, então, vai ser Q, R e S. A segunda parte do ventrículo é praticamente a massa ventricular, por isso é um vetor de uma amplitude grande. E o vetor resultante disso é da direita para a esquerda. Por isso, a onda em V1 vai ser uma onda negativa, então a gente vai chamar ela de S, porque se a primeira é R, a próxima é S, tá? E em V5, se a primeira foi Q, depois do Q é o R, tá? Então, por isso que a despolarização de um ventrículo normal, ela vai ser um R pequeno em V1 e um S profundo. E em V5 e V6, que são bem semelhantes, uma Q pequenininha e um R grande. A onda S ela pode ou não ser vista, geralmente em V5 e V6, sim, um S pequeno, que corresponde ao último vetor, que seria o S. A despolarização das bases, tá? Das bases dos ventrículos, tá? Que é uma porção menor de músculo e tem essa orientação praticamente aqui para trás, né? Esse é um eixo, então, aqui das precordiais, o plano horizontal aqui é para trás, né? Por isso, negativa aqui em V5 e por isso que ela não aparece aqui. A gente fazendo essa transição de V1 para V6, porque ali a gente só trabalhou até agora falando de V1 e de V5. Nós vamos ver, então, que a onda R vai crescendo, essa é a transição normal, tá? De V1 a V6, sendo que até a maior é em V5. Tá? E a onda S vai diminuindo, tá? E praticamente fica bem pequenininha em V5 e V6. Essa é a transição normal do complexo QRS nas precordiais. Então, lembrando, nem todo QRS vai ter, complexo QRS vai ter o Q, o R e o S, dependendo da posição do vetor, da posição do eletrodo. Nós vamos ter, por exemplo, V1, começar com, não tem o Q aqui, então é o R e o S. Certo? Então vamos agora à análise, uma análise bem separando, vamos seguir o trajeto elétrico do coração. Primeiro, então, a gente vai ver frequência cardíaca. Existem várias formas de você definir a frequência cardíaca. Uma forma simples e rápida é só a gente tem que decorar os números aqui: 300, 150, 175, 60 e 50. Você observa um QRS onde ele coincidiu com essa linha que separa, né, os 5 quadradinhos maiores. Como a gente sabe que cada quadradinho tem 40 milissegundos, né? Um minuto são 60 segundos, tem uma forma matemática que vai chegar no quê? Daqui 5 quadradinhos, então, no próximo, a frequência vai ser 300. Se o próximo R tivesse aqui. Se o próximo R tivesse aqui, 10 vai ser 150. Nesse daqui seria 100, aqui 75, aqui 60, aqui 50. Esse QRS ele está um pouquinho antes dos 50. Então, essa frequência cardíaca, a grosso modo, a gente fala está um pouco mais do que 50 batidas por minuto, mais perto de 50 do que de 60. Ok? Não, eu quero uma coisa mais precisa. Então,
uma regrinha de você pega 1.500 e divide pelo número de quadradinhos entre essas ondas R. Quantos quadradinhos tem desse R até esse R? 5, 10, 15, 20, 25, mais 4, 29. 1.500 dividido por 29, 52 batidas por minuto. Uma outra forma é 60 dividido pela distância entre os ex, mas em segundos, tá? Como que eu calculo isso aqui? Se eu sei que tem 29 quadradinhos, cada quadradinho tem 0,04 segundos, é só fazer 29 vezes 0,04. Então, é 60 dividido por esse resultado. 60 dividido por 1,16 dá 52. É dessa forma que no ecocardiograma. No ecocardiograma a gente mede, né? Abriu a válvula aórtica, abriu a válvula aórtica. A gente consegue medir em segundos esse tempo. Então, 60 dividido por esse tempo em segundos, certo? O ritmo cardíaco ele é estritamente ligado, né, principalmente à onda P. Então, por isso que eles estão juntos aqui. Então, a onda P, conforme, né, a gente já viu anteriormente, a fase inicial dela, ou como o átrio direito se despolariza um pouquinho antes do que o átrio esquerdo, a primeira fase, então, a responsabilidade é do átrio direito, a responsabilidade atrial direito. Concomitante aqui é o átrio esquerdo, tá? E o final vai ser do átrio esquerdo, tá? A gente vai ver em breve, né, as sobrecargas atriais, aqui é muito importante a gente ter essa noção, ok? Em D2, então, isso é praticamente uma onda única. Então, lembrar que mesmo em normais, a gente pode ter alguma corcovinha, algum entalhezinho, que seria essa separação entre a disposição direita e do átrio direito e do átrio esquerdo, mas isso não vai ultrapassar os limites do normal. E lembrando que em V1 é onde a gente consegue ver a fase positiva, é uma onda, então, bifásica, porque ela tem uma fase positiva e negativa. Fase positiva é a disposição atrial direita e negativa é a atrial esquerda, mas ela é muito pequena, menos de 1 milímetro. Então, algum checklist, então, de onda P. A onda P é sempre positiva em D2 no ritmo sinusal, porque é 60 graus o eixo quando sai do nó sinusal. Veja que é diferente, sempre e praticamente, né? A onda P é praticamente sempre positiva em AVL, AVF, D1, V4, V5 e V6, e negativa em AVR, tá? Pelo mesmo motivo, porque o vetor está em cima de D2, apontando lá para mais 60 graus. A onda P é frequentemente bifásica em V1, ocasionalmente em V2. A deflexão negativa é normalmente menor do que 1 milímetro. Duração de onda P deve ser, no máximo, 0,12 segundos, 120 milissegundos, que são 3 quadradinhos, tá? Amplitude da onda P, altura, menor do que 2,5 milímetros, nas derivações periféricas, que é a regra, ok? Então, duração menor, no máximo menor ou igual a 0,12 segundos e amplitude menor do que 2,5. Intervalo PR, está aqui. Então, essa fase isoelétrica, tá? Que corresponde, então, ao atraso de condução entre o átrio e o ventrículo, para ter esse sincronismo bem, ficar bem sincronizado, tá? É o nó AV, átrio ventricular, que é responsável por isso, tá? O intervalo PR é normal, de 0,12 a 0,20 segundos. Okay? Nessa literatura que eu peguei vários gráficos, que são vários bem bonitos, ele considera até para um adulto 0,22. Ele considera 0,20 para jovens, tá? Mas, em geral, mesmo para adultos, a gente considera de 0,12 a 0,20. QRS tem bastantes comentários, tá? A amplitude, tá? A amplitude é uma coisa bem importante, isso aqui a gente tem que decorar, que não tem jeito, né? Principalmente para as aulas de sobrecarga, né? Para a gente entender sobrecargas. Então, algumas checklist aqui de amplitude, tá? Duração menor do que 120 milissegundos. Amplitudes. A onda R deve ser menor do que 26 milímetros, são 26 quadradinhos pequenos, né? Em V5 e V6, são as precordiais esquerdas, né? A amplitude da onda R em V5, mais a amplitude da onda S em V1 deve ser menor do que, do que 35. Perdão. E bem semelhante, a amplitude da onda R de V6 e a amplitude da onda S de V1 menor do que 35. Então, né, tanto faz, a R de V5 ou a R de V6, tá?
somando com AS de V1 tem que ser menor do que 35. A amplitude da onda R em AVL, então já uma derivação periférica, deve ser menor do que 12, menor ou igual a 12. Amplitude de onda R nas derivações, 1, 2, 3, menor do que 20 milímetros, né? Ou milivolts. Se a onda R em V1 for maior do que a onda S em V1, então nós temos um V1 onde o R é maior do que o S. A onda R deve ser menor do que 5. Ok? Então, a gente vai conversar também isso, e eletro em criança, né, onde a gente tem um predomínio direito nas fases iniciais aí da vida. Esse é um critério, uma coisa importante de normalidade. Então, isso aqui é para o coração eletro normal, ok? Se a gente tiver um R maior do que um S em V1, essa R de V1 tem que ser menor do que 5 milímetros. Padrões de QRS. Igual eu falei, né, os QRS eles podem ter, dependendo da derivação ou até da doença, não vão ter QRIS. QRS está aqui, tá? É um Q minúsculo, porque ela é pequena, um R maiúsculo, porque ela é grande, e um S minúsculo, porque ela é pequena. A gente chama de complexo QRS. Tudo isso a gente chama de complexo QRS, tá? Então, quando é só uma onda alta, a gente vai chamar de R maiúsculo. Uma onda positiva alta seguida de uma negativa pequena é um R maiúsculo, um S minúsculo, tá? O primeiro vetor, a primeira onda é uma positiva pequena, é um R minúsculo. Segunda onda é uma negativa grande, é um R'inho, R'inho, São, ou R minúsculo, S maiúsculo. Agora começa com uma onda negativa, então vai chamar de Q. Uma negativa grande, Q maiúsculo. Um R amplo, R maiúsculo, então QR. Tudo negativo amplo, então isso aqui é chamado de QS, tá? Não é só Q ou CS. Esse complexo é chamado de complexo QS. Uma Q profunda, tá? E um R de baixa amplitude, Q maiúsculo, R minúsculo. Isso a gente vê muito em pediatria, né? É um complexo, isso é muito visto em V1, tá? Onde ele então vai ter uma onda inicial baixa amplitude, então é um R minúsculo, uma segunda onda negativa de baixa amplitude é um S minúsculo e uma terceira onda uma onda positiva maior. Então, R minúsculo, S minúsculo, R linha. O segunda onda a gente vai pôr o apóstrofo linha, tá certo? Então, R'inho, Sinho, R'ão, linha. Aqui, um Q minúsculo, pequeno, e um R maiúsculo. Olha aqui, esses dois padrões são diferentes, esses três são diferentes. De vez em quando quando vai estar dando uma letra, a gente vê um complexo QRS desse jeito aqui, tá? É uma onda R, só vamos escrevê-la como um R maiúsculo, é um entalhe pequeno, um entalhezinho pequeno, parece que quebrou um pedacinho aqui dela. É diferente dessa daqui, que ela vai ser chamada de R', R'inho, R minúsculo, R maiúsculo, linha. Por quê? São como se tivesse dois R's. Esse entalhe é mais profundo e quase, praticamente chega na linha isoelétrica aqui, mas não ultrapassa. Se ultrapassar, vai ser isso daqui, R'inho, Sinho, R, tá? Então, isso é um R'inho, R'ão, linha. E algumas vezes a gente se depara com complexos todo quebrados, fragmentados. Então, esses complexos aberrantes aqui, a gente vai chamar então de complexos QRS fragmentados. Então, uma variabilidade de apresentação de QRS. Outra característica ainda do QRS, é importante também quando a gente for ver sobrecarga, é a ativação ventricular. É o tempo entre o início do QRS, no caso aqui, esse QRS começa com uma onda Q, até o pico da R. Tá? Em V1 e V2, isso deve ser menor do que 0,035 segundos. Em V5 e V6, seria o lado esquerdo, né? Menor do que 0,045. A transição do QRS, essa é a transição normal, igual a gente já viu anteriormente, o R cresce de V1 até V6, porque nós estamos indo do lado, né, do direito até para o esquerdo, e o vetor faz esse caminho, e o contrário acontece com a S, que vai diminuindo. V2 costuma ter a S mais profunda e V5 a R mais ampla. Isso daqui é uma transição anormal. A R começou a crescer, mas ela é amputada. E depois tem V5 e V6. O que aconteceu aqui? Isso daqui está faltando um músculo, né? Nessa parede anteroseptal. Parede anterior, lembra? Parede septal e anterior. Então, na parede anteroseptal,
Praticamente isso é uma área de infarto anteroseptal, tá? Então, é um exemplo de alteração de transição, né, de progressão anormal do complexo QRS nas precordiais. Ondas Q patológicas. Então, aqui já o que é uma onda Q patológica? A onda Q também tem a sua amplitude e a sua duração. Toda onda Q nas precordiais direitas não é normal, tá? Mesmo em V1 também não é normal, mas V2 e V3, por definição, não deve ter onda Q. Se tiver, isso é anormal, né? O principal que a gente deve pensar é em área de necrose, né? A onda Q, o vetor, né, foi para o outro lado, isso é necrose, não teve músculo com disposição, com função contrátil. Todo o complexo QS, então lembra aquela onda profunda só para baixo? Em V2 e V3 também. Aqui, toda quer dizer independe da sua amplitude e largura. Complexos QS, onda Q com duração maior ou igual a 0,03 segundos. Ou uma amplitude maior ou igual que 25% da amplitude da onda R, em pelo menos duas derivações anatomicamente contíguas. O que é isso daqui? A gente vai ver que em criança também tem uma variação disso, tá? Diferente de D2, D3, AVF, a gente vê que crianças têm ondas Qs proeminentes, às vezes nessas leções sem ter doença. Então, onda... Bom, se for QS, ok, QS não é normal, tá? Em V2, V3, tá? Não é normal em derivações. O que é derivações anatomicamente contíguas? Por exemplo, D1 e AVL, que eu já falei lá em cima, que isso é parede lateral. Por exemplo, D2 e D3, que isso é parede inferior, tá? Então, pelo menos, tá? Duas. Não há em uma só, tudo em eletro, em uma só, a gente não deve tomar muitas decisões se a alteração só acontece em uma derivação. Então, a onda Q é patológica quando ela tem uma duração maior do que 30 milissegundos e uma amplitude maior do que 25% do complexo QRS, da onda R que ela está ali ao lado. Ok? Isso é uma Q patológica, sugere então necrose, área inativa. Eixo elétrico. Eixo elétrico normal de um coração adulto, então, o vetor principal da despolarização ventricular, ele vai estar entre menos 30 graus e mais 90. Geralmente, aqui em mais 60 também ele coincide com o da P, geralmente. Mas é normal, então, para um adulto de menos 30 até mais 60. Se ele tiver de menos 30 a menos 90, nós vamos falar que o eixo está desviado para a esquerda. Se ele tiver de mais 90 até mais 180, ele vai estar desviado para a direita. E se ele tiver nesse quarto quadrante, tá, de menos 90 até o menos 180, ele vai ser um desvio extremo do eixo. Regrinhas práticas, só olhar D1 e AVF. Se tiver positivo, o QRS for positivo em D1, positivo em AVF, ele vai estar nesse quadrante aqui, que é de 0 a 90, que é o normal. Lembrar que menos 30 também pode ser normal para o adulto, né? Se ele tiver positivo em D1, então só esses dois quadrantes aqui, mas negativo em AVF, negativo em AVF, o que coincide é só esse daqui. Então, ele vai estar entre 0 e esquerda. Possível desvio do eixo para a esquerda, porque aqui pega de 0 a menos 30, tá? Então, se ele for negativo em D1, então o vetor vai ter virado para cá. É positivo em AVF, tá? Aqui nesses dois de baixo. O segmento que coincide é esse daqui, então vai ser o desvio para a direita. E se ele tiver negativo em D1 e AVF, para baixo em D1, para baixo em AVF, ele vai ter o desvio extremo entre menos 90 e 180. Segmento ST é um segmento importantíssimo para as isquemias, tá? Então, é o segmento entre o QRS e a onda T. O início dele, o final aqui do QRS, o início do segmento ST é o ponto J, ok? Tanto que os supradesníveis do segmento ST vão ser contados pelo ponto J, tá? Quantos milímetros está acima da linha de base, que é o segmento PR, e o infradesnível do segmento ST pelo ponto J, mas principalmente em testes ergométricos, porque com o aumento da frequência cardíaca, você tem alteração da despolarização, você tem o J60 ou o J80, que seria 60 ou 80 milissegundos após
o ponto J, tá ok? Então, o ponto J é um lugar importante, então, para a gente saber quantos milímetros esse segmento ST está supradesnivelado, e o ponto J, e também o 60 ou 80 milissegundos após o ponto J para ínfa desnivelos. Os dois são isquemias, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. A onda T. A onda T, que é a repolarização ventricular, ela, via de regra, ela tem a mesma polaridade do complexo QRS. O que está exemplificado aqui? A gente faz a somatória do QRS, né? Então, ele tem duas partinhas pequenininhas para baixo e uma positiva grande para cima. A somatória disso vai ser positivo. A onda T, então, perdão, deve ser positivo, tá? Esse outro QRS aqui, tem a somatória dos negativos vai ser bem maior do que a do positivo. Então, essa onda T deveria ser positiva. Só que ela é positiva. Então, essa onda T ela é discordante do QRS. Tá? Onda T discordante, a gente fala, pode ser a gente chama de alteração de repolarização, porque a onda T concordante com o seu QRS, positivo, positivo, ou negativo, negativo, é o esperado. Nas todas as derivações. Existem algumas exceções, mas em geral. Então, onda T normal, tá? Ela segue então o seu QRS. Ela tem a fase inicial uma ascensão mais lenta, a fase ascendente é lenta e a fase descendente é rápida. Existem umas variações normal onde o ponto J está um pouquinho acima, um pequeno supradesnível, é uma onda T mais larga. Isso é comum em repolarização precoce, é chamado. Isso é comum em quem tem tônus vagal aumentado, que são os jovens e os atletas. Isto é normal, né, nessa situação. Uma onda T alterada, quando ela é apiculada, o normal é ser redondinha. Quando ela é pontuda e fica simétrica, tá? Isso pode ser isquemia ou potássio alto. Ok? Quem trabalha em UTI. Uma onda T que ela passa a ser também supradesnível e ficar simétrica, isso é uma fase agudíssima de uma isquemia miocárdica também. Então, isso aqui é anormal. Algumas T's, algumas variações do normal, então, são as ondas T's bifásicas. De vez em quando, lá o dano elétrico a gente se encontra com essas T's bifásicas. A T é positiva ou negativa? Ela tem uma componente positivo e negativo. Para a gente comparar com o seu traçado, com o seu complexo QRS, o que importa é a segunda fase, tá? Então, essas T's, elas são negativas, invertidas, porque a parte terminal dela é negativa. Essa daqui é concordante, ó, porque apesar de ela ter a fase inicial negativa, a fase terminal é positiva. Então, a gente considera, em termos de concordância com o QRS, a fase terminal dela, ok? Então, aqui está concordante, positivo com positivo, e aqui está discordante, positivo com negativo, positivo com negativo. Então, checklist então, da onda T. D1, D2, V5 e V6 devem exibir ondas T positivas em adultos. A VR exibe onda T negativa, porque o QRS é positivo aqui, tá certo? E ele é negativo aqui, e a onda T segue. D3 e AVL, ocasionalmente, exibem uma inversão de onda T isolada, única. Então, onda T negativa somente em D3. Quais são as derivações de parede anatômica contígua de D3? D2, D3 e AVF. Se for só em D3 negativa, pode ser normal. Se for só em AVL negativa, pode ser normal. Agora, se for em D1 e AVL, já são duas contíguas, aí já não é normal. A VF, a onda T é positiva, mas ocasionalmente ela pode ser plana, retificada. Tudo isso, então, normal, tá? V1, a onda T invertida ou plana é bastante comum, particularmente em mulheres. A inversão é consistente com o complexo QRS, que ele é geralmente negativo aí. A gente vai ver eletro de criança, a gente vai falar bastante de onda T em V1. V7 e V9, aquelas derivações posteriores, elas devem exibir onda T positiva. Se a T não for positiva em V7 e V6, possivelmente isquemia. Intervalo QTC, então o intervalo do início do QRS até o final da onda T, isso é importantíssimo, tá? Isso prolongado é causa de arritmias graves, de morte súbita, ok? Medicamentos podem causar aumento do intervalo QT.
Mas como ele varia muito com a frequência cardíaca, a gente deve fazer o QT corrigido, o QTC. A fórmula de base BZ, você mede o QT, a duração desse QT em milissegundos e divide pela raiz quadrada, tá? Do RR. Você vai ter, então, o QTC corrigido, que em homens ele é um pouquinho menor do que em mulheres. 450 milissegundos até 405, menor do que 450 em homens e menor do que 460 em mulheres. Onda U, último slide. A onda U, aquela ondinha que às vezes está até pontilhada aqui, que às vezes aparece, às vezes não aparece. Vamos lá, é a onda fantasma, né? Ocasionalmente é vista após a onda T. Não se sabe o que gera a onda U, tá? Normalmente ela é mais proeminente em V2 e V3. Jovens e atletas têm ondas U mais proeminentes. A onda U é mais proeminente durante frequência cardíaca mais lenta. A altura da onda U, amplitude, é tipicamente um terço da onda T. Então, a onda U nunca vai ser maior do que a onda T, tá certo? Sua primeira metade é mais íngreme e a segunda do que a segunda. A inversão da onda U é raro, mas se presente é forte indicador de patologia, isquemia, hipertensão, hipertrofia, né? Uma onda U é a nossa ondinha fantasma, né? Não tem, é, de vez em quando a gente acha ela. Essas foram as referências, tá? O livro do Mose Adams, que é o nosso, né, diretriz, assim, de livro básico de cardiopatias congênitas. O livro do Myung Park, né, do Myung Park, é um livro excelente, tipo manual, né? Igual eu falei, muitos esquemas desse site, da ICG Waves, que tem uns esquemas bem, bem interessantes. Obrigado a todos.